Diz o texto sagrado: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu quero basear a mensagem nesta noite que Deus me deu na última parte do versículo. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, irmão? Podeis assentar, muito obrigado. Uma das coisas que eu acho muito importante na igreja é o ensino. Um dia eu disse: meu Deus, eu gostaria de pregar assim, evangelizar, distribuir folheto. E então Deus me fez compreender que o ensino era muito necessário para a igreja, principalmente a igreja no Brasil. Deus me mostrou através de uma visão que havia muitas pessoas semeando. Havia muitas pessoas semeando através do rádio, da televisão, de jornais, de evangelismo pessoal, de folhetos e por outros meios de comunicação. E Deus me fez entender que uma das regras do semeador é nunca semear mais do que ele possa cuidar. Nós só podemos semear, o semeador só pode semear aquilo que ele pode cuidar. E ele me fez compreender que há hoje um excesso de semeadura que precisa ser cuidada. E então me disse: ensine a minha palavra, fale ao meu povo. Quando eu tinha apenas 12 anos de idade, eu tive um arrebatamento de mais ou menos 1 hora. Depois de meus pais pensarem que eu estava morto, eu andei em algumas regiões que eu não conhecia, na região celestial, e Deus me mostrou naquela época uma plataforma e milhares de pessoas, de ovelhas que tinham as suas lãs muito brancas, mas que precisavam de ser alimentadas, estavam de boca aberta em volta daquela plataforma, e eu estava em cima, era um garoto de 12 anos, e o Senhor me dizia para mim: você vai alimentá-las em todo o mundo. Havia ovelhas de toda a parte da terra que estavam ali presentes. Depois disso, aquele arrebatamento prosseguiu e o Senhor me levou até o inferno e me mostrou algumas coisas terríveis. E depois, na volta, ele me disse: essa visão, esse arrebatamento vai se cumprir na tua vida. E os anos se passaram e Deus me chamou para pregar o evangelho depois de 25 anos de idade. E eu sinto a necessidade de transmitir para o povo de Deus uma mensagem de avivamento, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de fé. Eu disse que ultimamente não estou pregando mais o inferno, não, porque o povo já está vivendo o inferno. Eu prefiro hoje mostrar-lhe o céu. Eu sei que o inferno é real, a Bíblia fala dele, ele existe, muita gente vai para lá, mas Jesus me ensinou uma lição: se eu posso mandar para o céu, por que ficar mandando para o inferno? É muito melhor mandar para o céu. Então eu estou só mandando para o céu ultimamente, e porque nós estamos vivendo dias difíceis, e é tão gostoso falar de coisas boas, de coisas maravilhosas. O povo precisa ouvir coisas boas. Aleluia! Meus queridos irmãos, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Outro dia eu estava lendo a Bíblia e de repente o Espírito Santo prendeu a minha atenção a esse texto. Eu já teria lido esse texto muitas outras vezes, mas esta vez foi especial. De repente me preocupei: por que considerar os outros superior a nós mesmos? Por que considerar os outros, outras pessoas, superior a mim? E eu fiquei: Senhor, me ajude a compreender esta palavra. E eu então especifiquei algumas razões porque devemos considerar os irmãos superior a nós mesmos, considerar as outras pessoas superior à nossa pessoa. E eu gostaria de enfatizar nesta noite a primeira razão porque devemos considerar os outros superior a nós mesmos. A primeira razão é porque é um mandamento bíblico. Está escrito aqui em Filipenses 2:3: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo não estava fazendo um pedido, eu entendo que ele estava dando um mandamento, mas logo que Paulo deu esse mandamento para a igreja de Filipe, este mandamento é óbvio, é de caráter universal, ele serve para nós também.
Bem, mas se Paulo fez questão de dar este mandamento, eu gostaria de lembrar aos senhores que há uma razão importante para isso, porque há muitas outras razões em torno deste versículo, porque nós devemos considerar os outros superior a nós mesmos. Eu gostaria de enfatizar logo direto a segunda razão, porque nós devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos, porque é um exemplo dado por Jesus. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o fato de nós aprendermos só a mansidão não é o bastante. Temos que aprender de Jesus em todos os aspectos, porque afinal de contas, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso eu, Ele é o nosso tudo. E então temos que aprender dele e seguir os seus exemplos. E Jesus deu exemplo que devíamos considerar as demais pessoas superior à nossa pessoa. Veja bem, quando nós lemos São Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3, nós encontramos os discípulos de Jesus Cristo se aproximando dele e perguntando: Senhor, quem de nós é o maior no reino do céu? Quem de nós é o maior no reino do céu? Jesus pegou um menino que estava por ali e botou no meio dele e disse: olha, o maior no reino do céu é esse menino aqui. Quem não se fizer igual a esse menino é o menor no reino do céu. Mas qualquer um de vocês que for igual a este menino, esse será grande no reino do céu. Aleluia! É um exemplo maravilhoso. Se nós ainda continuarmos lendo o livro de São Mateus, no capítulo 20, e versículo 25 a 27, os senhores vão encontrar novamente os discípulos de Jesus pensando ser alguma coisa. Eles ouviram falar que Jesus ia morrer e logo começaram a brigar pela posição de chefe, de líder, de mestre. E estava o Pedro pensando: eu acho que se ele morrer, eu é que vou ser o chefe. Ele disse que vai para Jerusalém, vai ser crucificado, vai morrer lá, então ele morrendo eu vou ficar na presidência. E o João pensava: não, acho que o presidente vai ser eu, porque eu sou tão amigo, tão íntimo, e de vez em quando a gente tem alguma palestra assim, tão restrita, tão íntima. O Tiago dizia: mas eu também não fico muito longe não, eu também sou um dos três. Quando ele subiu a orar no Monte da Transfiguração, ele também me chamou a mim, eu estava junto. Aqueles discípulos que eram discípulos, que eram apóstolos, mas que viviam assim mais longe de Jesus, até certo ponto, coitados, se sentiam humilhados. Para nós não tem nenhuma vaga aí na diretoria, porque o senhor é tão íntimo de Pedro, é tão íntimo do João, é tão íntimo do Tiago, é óbvio que não vai sobrar nada para gente. De Pedro, é tão íntimo do João, é tão íntimo do Tiago, é óbvio que não vai sobrar nada para gente. Mas Jesus reuniu eles e disse: aqui no meio de vocês é diferente. Lá fora no mundo, os maiores dominam os menores, mas aqui é diferente, aqui é os menores que dominam os maiores. Aleluia! Aqui é diferente. Quando alguém quer ser grande, ele fica pequeno, e quando ele é pequeno, aqui ele fica grande. Jesus disse: é diferente lá do mundo. Aqui o maior serve ao menor, e o menor serve ao maior. Aleluia! Os senhores sabem, meus amados irmãos, que todas as vezes que eu olho para uma pessoa e eu penso que aquela pessoa é inferior a mim em qualquer aspecto, automaticamente no reino de Deus eu já me fiz menor do que ela. Todas as vezes que eu olho para o irmão, coitadinho desse irmão, eu já sou um coitadinho no reino do céu, para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, porque quem quiser ser o maior, Deus já olha para ele considerando ele como menor, porque aqui não tem maior, aqui nós temos que considerar os outros superior a nós mesmos. É mandamento bíblico. Mas nós temos muitos outros exemplos de Jesus Cristo. Se olharmos para o capítulo 13 do livro de João, nós vamos encontrar Jesus dando outro exemplo, quando ele lavou os pés dos discípulos. Pegou uma bacia, uma toalha, e começou a lavar o pé do Tiago, do João, do André, do Filipe, do Bartolomeu, do Tadeu, e veio lavando. O Pedro ficou escandalizado, porque o Pedro era cheio de querer ser grande, e ele respeitava unicamente a Jesus Cristo. E daqui a pouco está Jesus lavando o pé do André, e o Pedro disse: o meu senhor não lava,
o meu o senhor não lava. Mas o Pedro era o crente dos extremos, uma hora ele estava num lado, outra hora ele estava no outro. Aí ele disse, o meu o senhor não lava. Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí ele falou, senhor, não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo tudo. Uma hora ele não queria lavar nada, na outra hora ele já queria tomar um banho. Mas Jesus falou, quem já está limpo não precisa lavar, senão os pés. Se você não for lavado por mim, você não tem parte comigo. Jesus disse, eu sou Cristo, eu sou vosso mestre e vos dei esse exemplo e vocês devem proceder assim. Em outras palavras, considere o outro superior a você mesmo. Aleluia, aleluia. Terceira razão por que nós devemos considerar os irmãos superior a nós mesmos. Porque a luta pela igualdade não provém de Deus, é uma filosofia diabólica. Mas a doutrina bíblica é considerar o irmão superior a nós mesmos. Vejam bem, se os senhores lerem o capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo de número 5, os senhores vão encontrar essa filosofia satânica implantada no coração de Eva. A Bíblia diz que Satanás apareceu para Eva e disse, se você comer dessa árvore, você não vai morrer como Deus falou, mas os teus olhos vão ser abertos e você vai ficar igual a Deus. E a Eva comeu e acabou cometendo o maior erro de toda a história da humanidade. Regrediu, perdeu a sua condição espiritual, porque essa é uma filosofia satânica. Ele criou essa filosofia quando morava ainda no Éden mineral, lá na terra original. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14 ao versículo 15. Ele disse, eu subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas o versículo 15 diz assim, lançado serás ao inferno, porque Deus não espalhou a luta pela igualdade provocada através de polêmica, de guerra, de briga, mas Jesus disse, cada um considere o outro superior a si mesmo. É uma doutrina bíblica, é um mandamento bíblico, e essa porfia que existe hoje originou-se no diabo. Hoje nós estamos vivendo em um mundo de guerra. E por que a guerra? Por causa da ambição. Os homens brigam por causa do poder, porque um quer ser maior do que o outro, uns querem ser maiores do que os outros, mas na igreja do Senhor deve ser diferente. Eu tenho que olhar para a irmã Maria, para o irmão Zezinho, para o irmão Antônio e pensar, é melhor do que eu, é servo de Deus, é membro da igreja de Jesus Cristo, vai morar no céu como a mim. Aqui não há inferior, aqui há superiores. Aleluia. A quarta razão por que nós devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos, porque é uma maneira de fazermos as pessoas inferiores, que pensam que são inferiores, se sentirem bem. O senhor já pensou, irmão? Na igreja hoje nós temos pessoas de várias classes sociais, mas são servos de Deus e vivem debaixo do mesmo teto. Hoje há igrejas por aí que já fazem reuniões particulares, que estipulam o tipo de classe social para participar, mas isso Jesus não ensinou. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha todas as coisas em comum. Os irmãos partiam o pão junto, comiam com singeleza de coração, dava graças a Deus, e o Espírito de Deus era derramado sobre a igreja. Quando eles oravam, Deus movia os lugares aonde estavam. Aleluia, oh aleluia. Irmão, eu penso o seguinte, quando uma pessoa se sente inferior, é uma pessoa humilde, é uma pessoa pobre, financeiramente falando, ele se sente bem ter um amigo importante. Então quando você considera ele igual a você, ele se sente feliz. Quando você vai lá, aperta a mão dele, a paz do Senhor, meu irmão, eu te amo em Jesus Cristo. Sabe, mas eu tenho, o irmão fulano é uma pessoa tão importante e é meu amigo. Ele disse, eu não vou sair mais dessa igreja, porque os irmãos me amam, eles são meus amigos, ele se sente bem. E toda vez que você despreza alguém, esse alguém fica triste. Isso fere muito, dói demais quando nós desprezamos alguém ou quando somos desprezados. Eu tenho provas evidentes disso porque tenho experiência própria. No começo do meu ministério e até hoje, eu passei por algumas coisas que me marcaram a minha vida, que me magoaram, pessoas que olhavam com desprezo, e isso dói demais. Às vezes nos leva a chorar diante de Deus, a pedir a graça. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu vim ao estado do Pará, eu fui pregar na cidade de Belém, e ao chegar no aeroporto me receberam, era uma festa de mocidade, me levaram ao templo central e havia ali muitas pessoas, como os senhores sabem, o templo estava lotado, a tribuna estava cheia de pastores, e eu com essa cara que eu tenho de bobo assim, eu me assentei ali no meio, e o senhor que estava do meu lado olhou para mim e disse, o senhor é o pregador que veio de São Paulo? Eu cocei a cabeça assim, disse, irmão, parece que sou eu mesmo.
Aí ele olhou para o irmão que estava do lado dele, deu uma cotovelada e disse: é o pregador. Eu disse: meu Deus. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor já pregou para tanta gente assim? Eu disse: nunca preguei, meu irmão. Eu sou acostumado a pregar em São Paulo nas favelas, para 10, 15 bandidos lá, coitados, estão indo para o inferno. Aí eu chego lá e prego. Ele disse: tá bom, irmão. Só olha, aqui essa igreja é composta de pessoas importantes, tem advogado, tem doutor, tem filósofo. Aí foi falando, vai ter uma lista, tinha nome que eu nem sei até hoje o que significa aquilo que ele me falava. Meu Deus, o que é isso? Eu não sei nem que posição é essa. Aí ele foi falando, eu falei: irmão, fica difícil. Ele falou: por que o senhor não pede para o pastor Firmino botar outro para pregar no seu lugar? E amanhã, quando no estudo bíblico vai ter pouquinha gente, aí o senhor fala com um pouquinho de gente. Porque olha, irmão, o senhor não vai conseguir pregar para esse povo. Nessa altura eu já estou suando frio, irmão. Já estou ali numa situação terrível. O homem foi humilhando, foi falando. Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, irmão. Mas como dói, como é ruim. Eu fui ficando ferido. E o irmão foi falando. E eu falei: tá bem, irmão. Não adianta eu pedir para não pregar, porque é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Se eu pregar e Deus abençoar, eu me saio bem. Se eu pregar e não pregar mal, eu me queimo. Se eu não pregar, eu estou queimado do mesmo jeito. Então seja o que Deus quiser.